videoaula de hoje será para tratar um pouco sobre genética. Este material ajudará vocês a responderem às atividades que foram passadas para vocês no período de agosto. Cromossomos. O que são cromossomos? São estruturas de DNAs associados. Então, o que é que nós temos aqui? Um cromossomo, e aí nós conseguimos visualizar o DNA que forma esse cromossomo. Esse DNA traz o material genético, traz a característica do indivíduo. O cromossomo situa-se dentro do núcleo, no caso das células eucariontes. Vamos tentar agora definir o que são cromossomos homólogos e alelos. Cromossomos homólogos, eles aparecem em pares. Possuem mesma forma, tamanho, e o que é interessante é que eles vão determinar a mesma característica. Esses cromossomos homólogos, por que eles estão em pares? Porque uma é da origem da mãe, vem proveniente da mãe, e a outra é proveniente do pai. Por isso que eles estão em pares. A gente pode fazer uma analogia ao cromossomo homólogo aos pares de meias. Nós usamos pares de meias e quando usamos são semelhantes. Da mesma forma, nós temos cromossomos do nosso corpo que são semelhantes no tamanho, na forma e principalmente no que eles vão determinar, a característica a qual eles vão determinar. Essa característica que eles vão determinar, que nós vamos conseguir entender um pouquinho o que são alelos. Alelos são formas alternativas de um gene para uma característica. Vou mostrar o caso aqui desse cromossomo homólogo. Nesse cromossomo homólogo aqui, ele vai determinar a cor do pelo de um animal. Essa cor do pelo de um animal pode ser que o animal venha a ser cor preta e cor branca. Então, o que seria o alelo aqui? O alelo seria o alelo preto e o alelo branco. Determina uma característica que vai ter formas alternativas desses genes. Vou tentando entender um pouquinho o que seria homo e hetero. Primeiro, a característica ela pode ser dominante ou recessiva. Quem é dominante? Aquele que quando está presente sempre vai manifestar. A representação dele sempre está com letra maiúscula. O recessivo, aquele que se esconde, e sua representação sempre está com letra minúscula. Para vocês entenderem um pouquinho outro exemplo de dominante e recessivo, a gente pode citar a cor do olho. A cor do olho, nós sabemos muito bem que a cor do olho castanho escuro ela é dominante. Sempre quando ela está presente, ela acaba manifestando. E a cor azul, verde, ela é recessiva. Então, é possível pessoas terem olho castanho escuro e está dentro dela escondido essa característica. Então, a cor dominante, no caso, o que é um gene dominante? Aquele que sempre vai se manifestar. O recessivo só se manifesta quando estiver sozinho, quando não tiver a presença do dominante. Em relação a homozigoto, o que é homozigoto? Aqueles que vão ter o mesmo alelo. Lembra que eu falei da questão do alelo? O alelo ele é uma forma alternativa do gene, que por exemplo a cor do pelo de um animal pode ser branco ou pode ser, no caso, preto. E se no caso o azão está indicando a cor branca, azão são duas cores parecidas, idênticas, vindo do pai e da mãe a mesma cor, então no caso ele é homozigoto. Vamos ver outro caso aqui, Vzão, Vzinho. Nesse caso você vê que nessa característica, um que veio da mãe e o que veio do pai são características diferentes que ele recebeu. Então ele é heterozigoto. O heterozigoto é quando ele tem dentro de si características diferentes para uma mesma para o mesmo tipo que ele está determinando, para o mesmo caráter. Igual eu falei, cor da pele, tipo de olho. Então, por mesmo caráter, ele vai ter dentro de si características diferentes, alelos diferentes. Igual eu falei a questão do olho. É possível que uma pessoa manifeste o olho castanho escuro, mas dentro dela está escondido a cor clara, só ela não manifestou. Então, nesse caso, essa pessoa é heterozigoto. Se uma pessoa ela tem castanho escuro e dentro dela, no genótipo dela, na carga genética dela, em nenhum momento tem essa característica clara para manifestar, então ela é homo para aquela característica. Ela não tem nada escondido. Aquilo que ela recebeu do pai e da mãe é a mesma característica. O que é homozigoto recessivo? É aquele a qual que ele é homo,
porque na realidade é idêntico, aquilo que veio do pai e da mãe são idênticos, então Fzinho, Fzinho, e recessivo, porque ele sempre se esconde se tiver um dominante. Então, nesse caso, que ele vai se manifestar porque tem ausência do dominante. Vamos agora analisar essa característica homozigoto e heterozigoto aqui também. Nesse caso, nós temos Bzão e Bzinho. Vamos tomar como exemplo a característica branca e a característica preta. Nós vamos colocar, nesse caso, o branco como recessivo e o preto como dominante. Dessa forma, Bzão, Bzão, ele é homozigoto. Esse indivíduo aqui, nesse caso, não traz consigo a característica branca escondida, só a característica preta. Ele é considerado homozigoto dominante, só traz a característica dominante. Esses indivíduos, Bzão, Bzinho, são héteros. Vai carregar a característica preta e a característica branca escondida. Vão ser pretos, mas vão ter escondido dentro de si a característica branca. Esses indivíduos são homozigotos, porque o que ele recebeu do pai e da mãe são idênticos. Bzinho, Bzinho. Ele é recessivo, porque não tem a característica dominante. E nesse caso, esse indivíduo vai ser branco. Olha o que interessante. Esses indivíduos aqui, os três primeiros, serão pretos, porque apresentam o dominante em um dos cromossomos homólogos. Esse indivíduo vai, o único que vai manifestar branco, porque não tem a presença do dominante. Falando sobre o número de cromossomos que nós apresentamos. A espécie humana, ela tem 23 pares de cromossomos. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pares. Por que em pares? Porque são cromossomos homólogos. Significa que um veio do pai e o outro veio da mãe. Ao todo, então, se a gente vai somar 23 pares, ao todo a espécie humana, 46 cromossomos. O que é interessante, que na hora que nós vamos formar gametas, ele vai ter que ser dividido pela metade. Então, quando o indivíduo vai formar o óvulo ou o espermatozoide, você não vai passar toda a quantidade de cromossomo para o óvulo ou o espermatozoide. E aí dá para vocês entenderem um pouco aquela teoria da herança misturada, que é uma teoria antiga, antes de Mendel, que acreditava que quando surgia um bebê, ele era uma mistura do pai e da mãe. E a gente começa a perceber que ele não é bem uma mistura, é apenas metade do pai que ele recebe e metade da mãe. Então é uma divisão ao meio. Por que é importante que o número de cromossomos nos gametas seja reduzido pela metade? Para que a quantidade de cromossomos se mantenha constante. Se aqui eu tenho 46 cromossomos, e se minha mãe e meu pai mandassem para mim 46 cromossomos, eu ia ter uma quantidade enorme de cromossomos no indivíduo com muito cromossomo, e essa quantidade ia aumentando a cada geração. E a partir do momento que essa quantidade é dividida ao meio, na espécie humana mantém-se essa mesma quantidade. Isso é tão importante que depois nós vamos ver doenças provenientes por alterações de cromossomos. Apenas um cromossomo a mais que aparece no óvulo ou no espermatozoide, há gerações de algumas doenças chamadas doenças de alterações na quantidade de cromossomos. Então, o que acontece? Resumindo, o indivíduo, quando vai formar gameta, a quantidade de cromossomos ela terá que se dividir ao meio. Aqui será um exemplo para vocês entenderem. O número de ploide na espécie de cavalos é 64. Na espécie de jumentos é 62. Quantos cromossomos há no espermatozoide do jumento? Vamos ver aqui, jumento tem 62. Seria o lote total dele de cromossomos. Terá que ser pela metade. Terá que ser 31. É dividido no meio na formação de gametas. Quantos cromossomos há um óvulo de uma égua? No caso, 64, vamos dividir no meio, vai dar 32.
Na natureza, nós temos uma reprodução não muito comum em que a égua e o jumento origina-se a mula, que é um caso de uma mula. Essa mula ela é infértil. Vamos tentar justificar o motivo da infertilidade dela. Por quê? Na hora que você vai formar um indivíduo, a mula, ela vai unir a quantidade de cromossomos do jumento e da égua. Essa união vai dar 63. Vocês vão ver que não vai ter pareamento. Lembra quando eu falei que os cromossomos são homólogos e têm pareamento, estão em pares? Esse cromossomo não tem pareamento. Na hora que vai formar os gametas, por causa disso, não vai ter como essa mula reproduzir. Por isso que a mula ela é considerada infértil. Em algumas situações, na natureza, o ser humano interferindo conseguiu reproduzir a mula, mas em situações bem atípicas, não naturalmente. Não há reprodução naturalmente da mula na natureza. Genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo traz. Fenótipo é a aparência, é o que se manifesta, aquilo que eu vejo com interação da carga genética do indivíduo. Então, resumindo, se eu nasci com a pele branca, mas eu gosto de ir ao sol, tomar sol, o meu fenótipo vai ser uma pele morena. Embora meu genótipo diz que minha cor, minha carga genética é branca. E se eu tiver um filho, esse filho vai carregar essa carga genética branca. Embora eu goste de tomar sol, fico no sol direto e mudei esse fenótipo meu. Outra característica, se meu cabelo é anelado, meu genótipo, cabelo anelado. Ele tem a característica, os genes do cabelo anelado. Só que eu estou alterando ele, eu passo creme, faço alisamento, faço algumas alterações, eu mudei meu fenótipo, mas não mudei meu genótipo. Se eu chegar posteriormente a ter filhos, ela não vai carregar esse meu cabelo, esse alisamento que eu fiz. A carga genética minha não vai mudar. Então, o fenótipo é a aparência do indivíduo com a interação do meio. Isso é tão interessante que vai justificar alguns fatos já que aconteceram já com a gente de gêmeos idênticos serem diferentes. Já tem casos que já pegado pela ciência, né, relatado, em que gêmeos idênticos após o nascimento foram separados, viveram em locais diferentes. Teve um caso foi nos Estados Unidos, um viveu nos Estados Unidos, outro foi para a Inglaterra. Anos, muito tempo depois, eles já adultos, eles foram colocados um ao lado do outro num congresso de genética. Nesse congresso de genética, eles perguntaram o que eles têm de semelhantes. Todos lá, estudiosos, não tinha nada diferente, todos argumentaram que eles eram muito diferentes. Um era alto, outro era mais baixo, um era mais atleta, outro não tinha nenhuma aparência, já era mais gordo. Aí eles falaram assim, nada, eles não têm nada parecido um com o outro. E depois eles relataram que eles eram gêmeos idênticos, mostrando que o meio, o ambiente, alterou o fenótipo deles, alterou a aparência, embora a carga genética dos dois fossem idênticas. Então, fenótipo é minha carga genética interagindo com o meio ambiente. Isso que é um resultado do que eu sou. Outro exemplo, que é bem interessante. Eu posso carregar o gene de ter diabetes. Meu pai era diabético, passou para mim. Mas eu tenho uma vida diferente que o meu pai teve. Essa interação dessa minha carga genética com a vida que eu estou levando, provavelmente eu não vou conseguir não chego a manifestar a doença, porque minha carga genética com o meio, eu consegui alterar isso. Então, a gente fala que nós somos o que a carga genética é interagindo com o meio ambiente. Aqui é um exemplo. O genótipo desse indivíduo aqui, no caso, azão, da rosa, então a característica dominante é esse A, maior que é rosa. Esse daqui, azim, branco. Azão, rosa, porque a característica A está presente. Então, isso é carga genética, está lá. O mapeamento genético vai indicar o que ela é. Fenótipo é o que eu estou expressando, é o que eu estou enxergando. Estou enxergando a cor rosa, estou enxergando a cor branca. Esses símbolos utilizados em heredogramas ajudam um diagrama para entender um pouco a relação familiar. Aqui eu tenho o quadrado, aí vocês podem olhar, é o símbolo masculino. Círculo, feminino.
o masculino, no caso um homem e uma mulher, tiveram um relacionamento e geraram 4 filhos. A primeira foi uma menina, depois em seguida meninos. O último filho dele, nessa que está marcado, está mais escuro, teve alguma anomalia, alguma característica que eu estou estudando, não necessariamente uma doença, mas pode ser uma característica que eu estou estudando. O indivíduo manifestou. Essa filha dele casou com outra pessoa, um homem, que também tinha essa mesma característica que seu irmão. Eles geraram filhos, todas meninas. Essa seria a primeira filha, segunda e terceira. E a terceira criança manifestou também a característica. Então, o heredograma é uma forma da gente representar essas relações familiares. Até a próxima videoaula.